Bem, tanto Kyoraku como Nanao fecharam aí Bleach Blood War com chave de ouro. Esse episódio trouxe muito a se falar, principalmente do passado do Kyoraku. A sua Bankai, a gente vê vários momentos da sua Bankai escrita nesse passado em relação ao seu irmão e a sua cunhada. A gente vai ver também que a sua sobrinha, depois, a Nanao, né, nessa belíssima história, tem um elo muito grande com a sua Bankai. E não é só isso, com suas habilidades. E a gente vai conhecer um pouquinho mais a história do Kyoraku. E a polêmica da Zanpakuto, será que essa Zanpakuto foi no horário, na hora certa de ser usada em Bleach Blood War? Para saber isso e muito mais do que foi esse espetáculo do episódio, não deixe de conferir o vídeo de hoje. Que beleza! Hoje tem vídeo novo com DC! Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. E no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o último episódio, que foi a conclusão da batalha do Kyoraku, pelo menos do Kyoraku com o Lily Barro. Será que Lily Barro já foi destruído? Será? Não sei, hein? Não vou dar spoilers aqui, mas fique antenado aí que parece que a gente vai ter um extra aí sobre o Kira. Tudo diz que no final vamos ter um extrinha sobre o Kira. Então, vamos ter os dois últimos episódios do Bleach Blood War vai ter muitas revelações extra pelos vazamentos aí. Até porque o próximo episódio, agora de sábado, é Friend e já vai ter a conclusão da luta entre Bass B, o passado dos Quincy's e mais um pouquinho aí sobre o Jugra. Então, esse episódio, será que Lily Barro vai ter alguma coisinha lá para frente? Vamos ficar ligado aí. No começo ali desse belíssimo episódio, temos o passado do Kyoraku, que explica muitas coisas, como, por exemplo, seu kimono, por que ele usa aquele kimono, né? O porquê que ele usa aqueles alfinetes de cabelo, um retrata o irmão, outro retrata a cunhada, que depois ele chama de irmã, pois a ligação entre o Kyoraku e seu irmão era distante, mas devido ao encontro do irmão dele, que se apaixonou por uma integrante da família Easy, que não pode, não é que não pode, eles podem ter sim um relacionamento, mas o marido, né, da esposa, porque na família da Easy só tem mulheres, então quando nasce do fruto de um casamento um filho, como foi ali a Nanao, o seu parceiro, o seu marido, casado com um membro da família Easy, passa a ter problemas de saúde e vem a falecer logo em seguida. Né? Então, esse é o grande pecado da família Easy, que está atrelado a Zanpakuto de 8 espelhos. E nesse episódio temos a apresentação de Okyo, que é uma segunda alma da Zanpakuto do Kyoraku. E ali ele diz que, né, a sua Zanpakuto, Ohana, teve um filho, uma filha, né, para esconder a Zanpakuto que a mãe da Nanao trouxe para ele aí. Pediu para esconder. Então aí nesse episódio nós temos a apresentação dessa segunda alma. Lembra muito o que o Stark fez, dividindo suas almas. Não é que o Kyoraku teve, né? Sei, mas não é que o Kyoraku teve uma relação com a sua Zanpakuto. E sim a sua Zanpakuto, né, fez com que nascesse dela mesma outra alma, que foi a Okyo, que escondeu a sua Zanpakuto. Aquelas habilidades que o Kyoraku usa de se esconder, sombras, vem muito desse lado desse poder dele. Porque ela gosta de esconder coisas, ela usa essas habilidades das sombras. Tanto que quando ele está nas sombras lá e vai ser atacado por Lily Barro, ele chama o nome dela e se esconde dentro das sombras. Com a apresentação da Zanpakuto para Nanao, que já sabia de tudo, né? Então, tanto que nós temos um flashbackzinho ali mostrando a Nanao prestando atenção naquele homem que vai falar com a mãe dela. Depois ela entra na academia e vê aquele kimono feminino com aquele capitão, depois ele muda o kimono, ela acha estranho, mas quando ela vê os alfinetes que era da mãe e do pai dela, ela fala, cara, esse era aquele cara que foi lá, que minha mãe pediu ajuda. E é o cara que ela entregou um item muito especial.
Então ela já sabia de tudo. Ela só não sabia o que ele realmente tinha guardado. Mas depois, claro, a Nanau sabia da história da família Easy, por isso que ela sabia da sua Zanpakuto. Tanto que ela sabia do porquê que a mãe dela foi executada pela Central 46. A Central 46 executou ela, pois ela perdeu um monumento sagrado da Soul Society. Né? Um monumento tão importante que carregava a maldição Easy. E por que a mãe dela entregou para o Kyorako? Porque ela não queria que a filha dela tivesse a mesma maldição que ela teve perdendo o irmão dele. Né? Então, a maldição vinha da Zanpakuto e ela achou que entregando aquela Zanpakuto para outra pessoa e aquela maldição estivesse fora do clã Easy, talvez sua filha pudesse casar e ter uma vida normal. Né? Mas elas eram sacerdotisas, estavam entregue à família Easy. E mais uma vez, Nanau recebe novamente a Zanpakuto que tem que ficar com a família Easy. E numa parte desse flashback é bem interessante que falam que o Wise, né? As meninas falam que o Wise bonitão, tenente bonitão, né? Acho interessante elas conversarem sobre o Wise nesse flashback, só mostrando que o Wise realmente é homem, né? Mas é assim, após esse flashback, ela apresenta a sua Zanpakuto e já fala pro Lili Barro, que já está transformado, passou por uma transformação. Agora ele é um ser de luz. Esse ser de luz, quando os seres em Bleach transcendem poderes, eles vão ver que eles passam a transcender luzes. É bem diferente de um corpo físico. A gente viu isso com o Wise quando estava transcendendo, né, para Shinigami e a Hankar, quando ele estava transcendendo o poder ali, quando o pai do Ichigo dá o Getsuga Tensho, aparece ali como se fosse uma dimensão, como se fosse algo negro, né? Tanto que o próprio Ishin acha estranho, e com o Lili Barro não é diferente. Quando ela ataca ele, mesmo ela não cortando o corpo físico, ela consegue cortar a luz. Por isso, muitos dizem que essa Zanpakuto pode sim ser do ritual do rei espiritual. E eu acho que vai ter algum extra falando mais sobre isso, quando teve a separação do corpo do rei espiritual. Então, eu acho que essa Zanpakuto, ao fazer isso, foi amaldiçoada ao mesmo tempo. Né? E quem carregou isso foi o clã Easy. Ah, então o clã Easy é a quinta família nobre? Não, eles podem ser nobres, assim como o Moeda é nobre, mas ele não é das 5 grandes casas. A quinta grande casa, ninguém sabe ainda. Então esse é um mistério mais pra frente, provavelmente na Saga do Inferno a gente vai saber alguma coisa assim. E ali o Lili Barro já falou, opa, né, uma Zanpakuto meio diferente. E aí vem a polêmica desse episódio. Pô, mas não foi apresentado em nenhum momento. Até em certo termos, como o próprio Narras falou do Narrativando ali, que não foi construída uma história, não teve uma narrativa por trás da Zanpakuto, mas tivemos sim vários outros contextos. Por exemplo, Nanau nunca teve uma Zanpakuto, só uma Saoshi, nunca teve ali uma Zanpakuto. Né? Então, esse é o primeiro passo, porque toda mulher Easy que carrega o clã Easy não tem Zanpakuto. Carrega sim a Zanpakuto sagrada da família, que é a Haken Shuruken. E outra coisa, quando a Shurata fez os espelhos em volta do Lili Barro, mostrou 8 espelhos que ele iria morrer refletido as suas balas em 8 espelhos. Ali também, a Zanpakuto tem 8 espelhos. Então, foi construído sim algo para deixar mais claro como ele seria derrotado lá no futuro. Mas não foi introduzido um pouquinho antes a narrativa da Zanpakuto. Ou a gente precisa saber mais dessa Zanpakuto. Aí, em certo tempo, veio essa... Cara, é um pequeno detalhe, né, que não estraga em nada o episódio. Bem pelo contrário, episódio sensacional. E após todo esse acontecimento, tivemos o Lili Barro invocando a sua trombeta. E aí é bem interessante que eu vou trazer para vocês algumas referências que eu achei no Twitter, eu achei muito legal, de um rapaz que fez lá, eu dou os créditos para ele aqui, de que ele colocou comparações de tudo que o Tite Kubo pegou para construir o Lili Barro. E não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa para fazer todos os poderes, trombeta, nomes, transformações do Lili Barro. Né? Por isso que ele se falava que era
um deus. Era praticamente um deus, porque aquela Zanpakuto era só para deuses. Então, o Lili-Barro estava no nível deus, né? A primeira coisa que é bem interessante que o Xavi fez aqui no Twitter, ficou bem legal, é as referências do Lili-Barro com uns seres anjos bíblicos, né? Primeiro ele fala que, obviamente, a referência de Lili-Barro foi na inspiração real de anjos bíblicos, mas o fato dele ser um atirador, ele também está conectado a arcanjos em esculturas e pinturas. Segundo passo é que ele descobriu que existe uma escultura de arcanjo com asas segurando um rifle. Mas a parte mais integrante disso é que ele tem um tal de long neck, que é um pescoço comprido. E olha só que interessante que ele achou aí. Outra coisa interessante é uma das ilustrações famosa do Gustavo Doré, que se chama Paradiso, né? Deve ser paraíso. Muitos anjos girando, como se fosse um ciclone, e um raio de energia brilhante, que parece muito o disparo lá da trombeta do Lili, né? Também a gente viu aquela explosão de energia do Lili, quando ele é destruído pela Zanpakuto da Nanau e dispersa aquele monte de, como se fosse fogos de artifício, né? É semelhante à ilustração de Doré, de uma exposição de fogo e enxofre sendo expelido. Fogo e enxofre sendo expelido. Que louco. E claro, o último símbolo, que é do símbolo do arcanjo Gabriel, que são as 7 trombetas bíblicas, né? E aqui demonstra, né, os anjos e a trombeta que é usado pelos anjos no caso de vitórias, para parte do conceito bíblico. E achei bem interessante. E nesse episódio fica bem clara a construção da Bankai do Kyoraku, com os detalhes da árvore na casa do seu irmão, a doença atribuída, tudo o que aconteceu na vida do seu irmão com a mãe da Nanau está atribuída a essa Bankai. Por isso que é o teatro do Kyoraku. E após o belíssimo ataque da trombeta, temos a eliminação do Lili-Barro. Porque ao atacar, aquele próprio poder dele retornou para ele, cortando ele. Ele não pode ser atacado por Zanpakutos, mas luzes divinas sim podem o destruir. E é o que ele fez, ele foi atingido pelo seu próprio ataque, onde foi cortado o seu corpo ali. E até aquela menção dele, como vocês viram ali nos exemplos que eu trouxe para vocês, é relacionado a alguma coisa bíblica, alguma coisa relacionada a anjos. Interessante, né, pessoal? E aí temos a conclusão final do episódio, o encerramento da participação de Kyoraku e Nanau nessa guerra, né? Com um belíssimo episódio ali. Mas vocês, o que acharam desse episódio? Não deixe de comentar aí. Para saber muito mais sobre o Bleach, não deixe de ver os vídeos aqui com o DC. Provavelmente amanhã eu estou trazendo os vídeos de vazamentos do próximo episódio de Bleach Brode War. Então não deixe de conferir aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Bankai!